Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, seja com você, com sua família e com todos os seus, em nome de Jesus. Amém? É um privilégio, um prazer, uma honra, uma alegria estarmos juntos mais uma vez na casa do Senhor, reunidos como igreja, como povo de Deus, para tratarmos de assuntos referentes ao reino de Deus e a sua vontade aqui na nossa EBD Despertai, e nessa manhã também participando da ceia do Senhor, desse memorial tão maravilhoso para as nossas vidas. Então quero convidar os amados a estarem de pé nesse momento para que possamos orar, agradecendo a Deus pela renovação das suas misericórdias sobre a nossa vida. E é tão somente por causa disso, como diz a palavra, que não fomos consumidos, por conta das misericórdias dele, e por isso toda honra e glória a ele. Vamos adorá-lo, vamos agradecer, vamos exaltar e bendizer ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade de estar reunido com os meus irmãos e irmãs nessa manhã. Toda honra e glória ao Senhor pela graça, pelo privilégio e pela honra de estarmos juntos, reunidos aqui neste lugar e juntos como igreja, Pai, discutirmos os assuntos, compartilharmos a Tua palavra, compartilharmos a ceia, compartilharmos a companhia uns dos outros. Pai, muito obrigado por um momento tão precioso que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Pai, como está escrito, sem Ti não somos nada e nada podemos fazer. E é por isso que nessa manhã também invocamos o Senhor em nome de Jesus. A Tua presença, o fluir do Teu Espírito aqui em nosso meio, falando aos nossos corações, para que a palavra que há de ser compartilhada através do estudo, da lição, ela encontre terreno bom, terra boa, fértil, ó Pai, aonde essa semente germinará e frutificará para a honra e para a glória do Teu nome. Que o Senhor trate conosco aquilo que precisa ser tratado, e é tão bom saber que o Senhor sabe exatamente o que precisa ser corrigido em cada um de nós. O Senhor é um professor perfeito que entende a nossa natureza, porque o Senhor nos criou e o Senhor conhece a nossa criação. O Senhor nos chama pelo nome antes que nós fôssemos formados ali no ventre de nossas mães. O Senhor sabe de nossas histórias, vitórias, derrotas, traumas, tristezas, angústias, e por isso o Senhor pode tratar particularmente com cada um de nós. E é isso que eu te peço nessa manhã, que a Tua palavra penetre profundamente para que as nossas vidas mais um dia sejam transformadas para a honra e para a glória do Teu nome. Aquilo que ainda precisamos corrigir, o rumo que ainda precisa ser corrigido em nós, que o Senhor nos ajude nessa manhã, a que possamos ter a consciência dele e depois que nós possamos mudá-lo, transformá-lo, colocar em prática, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Obrigado, Deus, pela vida do meu irmão e da minha irmã, aqueles que estão aqui nessa manhã, aqueles que não puderam estar, estão acompanhando a transmissão, ó Pai, de suas casas, de seus lares. Que a Tua bênção chegue a todos. Te louvamos e exaltamos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amados, aproveitando que ainda estamos de pé, vamos fazer aquela canção a capela antes de nós entrarmos na lição, né? Algum irmão, que sempre sou eu que escolho, né? Mas algum irmão quer sugerir algum cântico que seja tranquilo para a gente cantar agora pela manhã? De repente você acordou com uma canção aí no coração, né? E aí você já compartilha
essa canção. Ontem, por exemplo, eu joguei no grupo porque Deus falou comigo, eu lembrei de uma canção muito interessante. Eu vi uma imagem no Facebook falando para não desistir, né? E eu lembrei de uma música que chamava assim, Não Pare, Deus está no controle. Diz, você não pode desistir agora, lembra de tudo que você passou até chegar aqui. E aí ele vai desenvolvendo a canção ali. Sempre que isso acontece, eu compartilho no grupo, porque acredito que, como Deus falou comigo, pode ser que através dessa mesma canção ele possa falar com outras pessoas, né? Alguém quer sugerir uma canção? A revista sugere uma, mas não sei se alguém tiver alguma. Qual? A lição de hoje, hoje é 13. 13, isso. Aí tem um louvor aí que está sugerindo. Não reparei nesse trem, não. Mas não precisa ser essa, pode alguém aí que louvor antigo. Ninguém? Então eu vou sugerir a minha. Porque sempre sou eu que trago. Então vamos lá. Quem conhece tudo que Jesus conquistou na cruz? Quem não conhece, né? É fácil da gente cantar, é fácil de lembrar a letra, né? Então ajuda em tudo, inclusive traz também a nós mais uma vez aqui a lembrança, não é? Da ceia do Senhor e do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então vamos louvar? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Bem bonito, maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus, vamos. Tudo que Jesus conquistou na cruz, vai. Isso, bem bonito, vai. É nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós. Tomamos posse. É nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Você está cantando para Deus, vai, bem bonito. Do que o que está no mundo, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Obrigado, Senhor, por poder cedo louvar ao Senhor, louvar a tua grandeza.
grandeza, a tua majestade e agradecer porque Jesus Cristo na cruz do Calvário conquistou o nosso perdão, a vida eterna, a salvação, a remissão dos nossos pecados, pagou a cédula que era contra nós. E agora somos coerdeiros em Cristo. E aquilo que Ele conquistou, agora alcança cada um de nós. Aleluia! Todo aquele que está em Cristo se torna coerdeiro do que Ele conquistou. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e adoração pelos séculos dos séculos, porque dele e por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. Aleluia. Nós oramos em nome dele, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar-se, queridos. Aleluia. A lição de hoje é a lição número 13, né? Questões práticas da vida cristã. É um título bem sugestivo para nós, porque a Bíblia nos orienta a sermos ouvintes praticantes da palavra e não ouvintes negligentes, né? Então, nós precisamos conhecer e precisamos colocar em prática aquilo que conhecemos da palavra de Deus. Isso é extremamente importante. Essa dupla, né? Conhecer e praticar, ela tem que andar junta. Porque do que adianta você conhecer se não for para colocar em prática? E quem é que vai colocar em prática aquilo que não conhece? Então, não é uma coisa ou outra coisa, são as duas coisas juntas. Eu busco o conhecimento e eu também busco a prática desse conhecimento. Então, ele fala de questões práticas da vida cristã. E, na verdade, toda a nossa vida cristã devia ser prática. Conheço, pratico. Quando começo a minha carreira cristã, com pouco conhecimento, ainda vou, com certeza, precisar conhecer muita coisa, né? A vida vai crescendo de fé em fé, de glória em glória, e a cada dia que eu vou conhecendo, eu vou colocando em prática o que eu conheço, e a minha vida vai assim, então, crescendo. Nós vamos crescendo espiritualmente no processo que se chama santidade. Conheço e pratico. Quanto mais conheço e pratico, mais eu caminho, eu evoluo, eu vou em direção desse processo chamado santidade. Descubro o que Deus quer que eu faça, descubro o que Deus não quer que eu faça, e assim, quando eu pratico essas coisas, com certeza eu vou cada dia mais perto de Deus. Eu gosto muito de um exemplo que eu ouvi certa vez, de como seria esse processo da santidade, da nossa evolução, e o exemplo dado é: você pensa numa escada bem grande, né? Uma escada enorme, que você não consegue contar quantos degraus essa escada tem. Você começa a subir essa escada e no fundo, lá no alto da escada, tem uma luz muito forte, uma luz muito intensa, e você está caminhando em direção a essa luz, subindo essa escada. E no começo, como você está longe da luz, você olha para você, não enxerga nada, parece que está tudo bem. E conforme você vai subindo os degraus, chega um ponto, quando você olha de novo, você está mais perto da luz, ela te ilumina melhor, você percebe que tem uma sujeira em algum canto, você percebeu aquela sujeira, você limpa aquela sujeira, continua subindo os degraus em direção à luz, e quanto mais você está na direção da luz, melhor ela te ilumina, e você vai olhando para você e vai percebendo as sujeiras que antes você não percebia porque você estava longe
da luz e você não conseguia perceber aquilo. E quanto mais próximo da luz, quanto mais você sobe em direção a essa escada, se aproxima da luz, mais você consegue perceber, não é? As coisas imperfeitas, sujas que estão em mim, no caso em mim, falando de mim, e assim eu vou limpando, eu vou tirando, eu vou organizando. Então, o processo chamado santidade é mais ou menos isso. Você vai seguindo, a luz de Cristo começa a brilhar cada vez mais forte em você, você vai percebendo as imperfeições, os erros, as sujeiras e vai retirando, vai trabalhando para que aquilo saia de você e assim você vai se aproximando mais da luz. E quanto mais limpo você tiver, mais perto da luz você pode ficar. Amém? Quanto mais limpo nós tivermos, mais perto da luz podemos ficar. E aí, meu irmão, quando você chegar a habitar no esconderijo do Altíssimo, estando à sombra do Onipotente, pergunto eu, quem é que vai se atrever a chegar perto de você para te fazer algum mal? Amém? Então, é muito importante nos aproximarmos de Deus, nos corrigirmos dia após dia. Então, a lição hoje do pastor Gessé Ferreira Bispo, e vai falar de Romanos capítulo 12, que é um texto também tremendamente poderoso para a igreja, conhecidíssimo para a igreja, e é bom que ele fale de prática, porque como toda palavra deve ser praticada, esse aqui então traz coisas maravilhosas que nós precisamos colocar em prática. Então eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Romanos capítulo 12. E nós vamos ler juntos de 1 a 21, que é o texto base da lição. Eu vou ler o verso 1 e a igreja, bem bonito o verso 2, e assim a gente vai fazendo esse revezamento, lendo todo o capítulo de Romanos, todo o capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Então diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A igreja? Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim como cada um de nós tem corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções. Assim também nós, enquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Se é ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é perseverança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. No zelo não sejais remissos,
Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegre-se na esperança, sede paciente na tribulação, persevere na oração. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios dos seus próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Glória a Deus. Que texto, né? Às vezes um tapa na cara, né? Ainda mais quando fala de orar pelos inimigos, dar de comer, dar de beber. E às vezes tem aquela, já ouviu falar na macumbinha gospel? Nunca ouviu falar na macumbinha gospel, não? Tem gente que anda nesse estilo, né? Senhor destrói, Senhor amaldiçoa, Senhor que seque, Senhor que não sei o quê. Umas orações. Quando você se depara com a figura daquela mulher pega em adultério diante de Jesus, ali você, né? Vê o que é o amor, né? O perdão. E sempre bom lembrar, né? Jesus ofereceu perdão, estendeu a mão àquela mulher, mas ele não deixou de confrontá-la com o seu pecado, né? Vai e não peques mais. Ou seja, ele não passou a mão na cabeça dela dizendo: não, você está certo, ele dizendo que estava tudo errado aí, mas tudo que você está fazendo estava certo. Não. Ele confrontou aquela mulher com o seu pecado, mas antes disso, ele estendeu a mão, ele ofereceu perdão e depois ele confrontou com o seu pecado. Isso, o que está escrito aqui em Romanos, contrasta com muitas orações, canções e declarações que nós ouvimos de vez em quando serem proferidas. É sempre bom lembrar que toda a visão da igreja de hoje ela é neotestamentária. Nós vivemos sobre a doutrina dos apóstolos. Essa doutrina é a doutrina da graça. Vivemos pela graça. Não é a doutrina do Velho Testamento ali colocada. Existe uma nova natureza com a habitação do Espírito Santo que nos leva e nos impulsiona constantemente a vivermos uma vida diferente. E viver pela graça nos leva a ter uma visão diferente com relação aos nossos inimigos. É fácil, irmão? Sim ou não? Não. Ninguém que está dizendo que é tranquilo, é show de bola, você vai fazer que é uma beleza. É óbvio que é um desafio tremendo, ainda mais dependendo da personalidade da pessoa, né, das suas características pessoais com relação a ser uma pessoa colérica, né, como acontece com muitas pessoas. É um desafio tremendo você conseguir controlar, mas é por isso que está escrito: andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Por isso tem o
fruto do Espírito, né? Um fruto, diversos gomos, né? Mansidão, domínio próprio, temperança. Então, não adianta, não é fácil? Não é, mas a Bíblia dá saída para tudo, você tem que ter, né? Aí, porque tem gente que fala, não dá, é difícil, então eu não vou fazer. Não, não é assim não, tem que fazer, está escrito ali. A gente tem que arrumar um jeito de dominar a nossa língua, dominar os nossos desejos, as nossas vontades, senão ele nos dominarão. E aí é um perigo tremendo para as nossas vidas. Questões práticas da vida cristã, texto básico nós já lemos. O autor chama aqui o texto de o belíssimo texto da lição de hoje. Realmente é um texto tremendo, profundo e ao mesmo tempo desafiador para ser colocado em prática por todo aquele que está em Cristo. Mas se você está em Cristo, e eu acredito que todos aqui nessa manhã estejam, amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia! Então, irmão, é para mim, é para você e é para todos nós. Estando em Cristo, não há a opção de, eu vou ver se isso aqui eu faço, porque isso aqui, né? Esse aqui eu vou fazer, isso aqui não existe isso, né? Quando você se coloca e você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, quando você se converte realmente na tua vida, a tua vontade já não existe mais. Agora, como disse o apóstolo Paulo, a vontade dele era fazer a vontade daquele que o tirou das trevas para a luz. A dele já não existe mais. Então não tem uma opção para, o versículo 2 e 3 está legal, eu vou fazer. Mas o versículo 3 e 4, isso aí não dá, para mim não dá, então vamos empurrando para a barriga. Não tem opção. Agora é dobrar o joelho e, Senhor, me ajuda. Como é que eu vou fazer para vencer isso? Como é que eu vou fazer para mudar essa característica? Como é que eu vou fazer para realmente amar meus inimigos, orar por aqueles que me perseguem, por aqueles que me traíram, por aqueles que me enganaram, por aqueles que fizeram toda sorte de mal contra a minha vida? Como que eu vou fazer com o meu coração, né? Se é possível, claro que é possível. Você pega os discípulos ali, quando eles foram presos, que Gamaliel interrompe a conversa ali no Sinédrio, logo depois eles são liberados, diz o texto que eles foram espancados e depois eles foram liberados. A gente cita esse texto porque ele é tremendamente importante para a gente poder entender como que isso funciona. Os discípulos poderiam ter saído daquele lugar ali, xingando e maldizendo todo mundo que bateu neles, jogando praga em todo mundo, dizendo para Deus matar todo mundo. E o texto diz que eles saíram alegres e felizes, por serem achados dignos de sofrer afronta por causa do Evangelho. Eles não maldisseram ninguém que bateu neles, que fizeram qualquer coisa contra eles. Então, quando você tem um entendimento dos céus, e você busca isso é uma coisa que precisa ser buscada. A gente busca, o crente hoje, por causa da teologia da prosperidade, ele é incentivado a buscar o quê, irmãos? Fala para mim. Hein? Né? O tempo todo a gente é bombardeado porque infelizmente são muitos os pastores que estão na mídia hoje e que pregam a prosperidade. Então você é bombardeado o tempo todo com o quê? Com prosperidade, com eu quero meu carro, eu quero a minha casa, eu quero o meu emprego dos sonhos, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas quando você fala de vida espiritual, quantas pessoas você ouve que dizem, não, eu quero conquistar o domínio próprio, eu quero conquistar a temperança, eu quero conquistar a comunhão, eu quero conquistar o perdão, eu quero poder perdoar o meu irmão, a minha irmã. Quantas pessoas você vê pedindo isso, orando, jejuando, fazendo vigília de oração para essas coisas? É difícil. Eu sei que existe, mas é difícil você achar. Agora, quando é vigília da prosperidade, quando é vigília para conquistar isso, quando é vigília para pagar dívida, quando é vigília para não sei o que financeira, aí, irmão, negócio, né? Pega fogo, né? É complicado. Então, se nós vivermos na Terra como se nós fôssemos passar a eternidade aqui, é exatamente assim que a nossa vida vai ser. A gente só vai se preocupar com as coisas desse tempo. Se a gente conseguir entender que essa aqui não é a nossa casa, não é o nosso lar final,
que nós não vamos passar a eternidade aqui, que existe um lugar tremendamente melhor, incomparavelmente melhor, que foi preparado para nós e que nele nós vamos ser recebidos pelo próprio Senhor Jesus. Se nós não colocarmos isso na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, se a gente não tiver esse entendimento, a gente vai se embaraçar com as coisas do tempo presente de tal forma que a gente não vai conseguir gozar e aproveitar, né, todas as bênçãos que Deus tem para nos dar. Fora dizer que a falta de perdão, a raiz de amargura, a raiva, o ódio, é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Não está fazendo mal para ele, está fazendo mal para quem? Porque muitas vezes a outra pessoa, que é o inimigo, entre aspas, né? Ele está vivendo a vida dele numa boa, não está nem aí para você. E você está secando dia após dia por causa daquilo, né? Então, traz para nós desafios tremendos aqui a visão trazida pelo pastor Gessé Ferreira Bispo sobre Romanos capítulo 13. Uma completa devoção a Deus, é o ponto 1 da lição. A minha página aqui é 84, mas de vocês pode ser diferente, né? Mas é só você seguir aí que você vai achar, né? Uma completa devoção a Deus. Primeiro ponto que ele analisa de Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Existem os vendedores que apelam para convencer consumidores. Em diversas ocasiões, os pais também agem dessa forma para ensinar seus filhos. Paulo apela em nome da misericórdia de Deus. Ele conhece a grandeza dessa misericórdia, pois já provou dela e sabe quanto é preciosa. Ora, Paulo experimentou a misericórdia de Deus de uma forma tremenda. Ele era perseguidor. O próprio Jesus foi lá falar com ele, para ele poder parar com aquela palhaçada toda que ele estava fazendo, né? Mudar de vida, porque sabia o homem que ele seria, e ele experimenta a misericórdia de Deus, porque se Deus fosse agir com Paulo, como realmente deveria agir por ele ser perseguidor, tiraria a vida de Paulo, com certeza, sem dificuldade nenhuma. Mas Paulo foi alvo das misericórdias de Deus, sendo chamado para o ministério, aceitou o desafio, foi convencido pelo Espírito Santo, aceitou o desafio e experimentou a misericórdia de Deus. Isso é misericórdia, quando tudo deveria levar você a se vingar, a pagar com a mesma moeda, você estende a mão e oferece misericórdia, oferece perdão, oferece paz. Então, Paulo foi alvo das misericórdias. E Paulo apela aqui a toda a igreja de Roma. Lembrando que Paulo está escrevendo essa carta a uma igreja, a igreja que estava em Roma. Paulo não estava ali, ele escreve a carta e está tentando convencer aquelas pessoas. Olha, pelas misericórdias de Deus. Você sabe o que são as misericórdias de Deus? Por essas misericórdias, né? Ele está dizendo, irmãos, eu oro, eu peço por vocês, né? Eu rogo a vocês que pelas misericórdias de Deus. Você já experimentou a misericórdia de Deus? Todo dia, né? Como diz Lamentações 3:22, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim e se renovam a cada manhã. Então, estando nós vivos nessa manhã e podendo compartilhar essa palavra, mais uma vez experimentar as misericórdias de Deus sobre a nossa vida. Amém? Essas misericórdias Paulo está apelando aos crentes de Roma que se lembrem dessas misericórdias, né? Para tentar convencê-los de algo que vem depois, que diz que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Paulo fala sobre entrega. Na NVI, conforme diz o autor, diz: se ofereçam em sacrifício a Deus. O corpo é apenas o meio, mas a oferta é de todo o nosso ser.
Deus não quer 99,9% de nós, Ele quer 100% de nós. Porque Ele deu 100% dele para nós. Porque Ele entregou o Filho dele para nós. E Ele e o Filho são um. Quem vê o Pai, vê o Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Porque eles são um. Foi o que tinha de melhor. Então, nós precisamos nos dedicar dessa forma a Deus. Entregar o corpo fala obviamente, de entrega, de entregar a vida, o seu ser. Não é entregar o corpo, né, como só o corpo, né? Porque a gente sabe que o corpo vai voltar para o pó de onde ele veio, mas o que vai para Deus, estando em Cristo, é a alma que Ele deu àquele corpo. A alma eterna para a salvação ou para perdição. Então a gente deve apresentar o nosso ser como um sacrifício vivo, puro, santo. Se necessário for, entregar a nossa vida por amor a Cristo, porque Ele entregou a vida dele por nós. E é essa entrega que, conforme os séculos vão passando, se torna mais difícil para o ser humano. Porque o mundo tem apresentado cada vez mais prazeres momentâneos, né, passageiros. E as pessoas têm caído cada vez mais nessa armadilha, né? Eu quero ser feliz, eu quero aproveitar a vida, eu quero conquistar coisas, então não vou estragar minha vida. Alguns ainda dizem assim: quando eu ficar velho, aí eu vou para a igreja. Eu já ouvi muito isso de muitas pessoas. Agora não, agora eu vou aproveitar a vida. Aí quando a idade chegar, né, ficar mais velho, aí eu vou para a igreja. Aí diz a Bíblia: tolo, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens? Para quem será? Será que vai dar tempo? Será que ele vai viver até ficar velho para poder ter esse encontro? Tendo esse encontro na idade que ele pretende ter, será que será um encontro verdadeiro? Ou será um encontro apenas porque ele tem medo do que vai acontecer após a morte? Isso tem importância? Claro que tem. É uma frase que eu gosto muito. O autor é sempre desconhecido, onde eu vejo essa frase. E ele diz: se eu te amar por medo do inferno, lança-me no inferno. Se eu te amar por causa do paraíso, me exclua do paraíso. Mas se eu te amar pelo que tu és, não esconda de mim o teu rosto. Porque nós não devemos ir a Deus por medo do inferno ou porque queremos ganhar o paraíso. Mas nós devemos ir a Deus e adorá-lo e servi-lo, porque Ele é digno da nossa adoração, do nosso serviço, do nosso louvor e da nossa honra. Não pode ser interesseiro. Tem que ser porque você realmente está convencido de que Deus é digno de adoração, de honra, de glória, de serviço, de obediência. Amém? Amém. Então, oferecer o corpo, oferecer a sua vida em sacrifício puro, santo e agradável a Deus. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O salvo é, em primeiro lugar, um culto vivo. Desde lá do Rio, né, às vezes quando termina o culto, eu falo para as pessoas: olha, nossa reunião está terminando, porque as reuniões têm hora para começar, hora para terminar, né? Mas o culto não termina, porque a vida do crente precisa ser um contínuo culto de louvor e adoração a Deus. Por que isso é importante? Algumas pessoas entendem que estar na presença de Deus é estar na igreja, né? No tempo físico, aqui como nós estamos reunidos com os irmãos. Aí eu vou estar lá na presença de Deus. Talvez isso se deva, né, a uma visão talvez muito colocada no Velho Testamento, onde a presença de Deus era centralizada
com a visão da Arca da Aliança. E aí, naquela época, os hebreus, né, os judeus, só entendiam a presença de Deus com a presença da Arca. E isso é um engano muito grande para os nossos tempos. Porque Deus não está contido, nada pode conter. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. A sua dimensão e a sua grandeza não tem como ser medida, né? O salmista, em um dos salmos, diz que a terra é estrada dos pés do Senhor. Estrada é um lugar que você coloca o pé para apoiar. Você imagina a terra do tamanho que ela é, somente estrada dos pés de Deus. A sua dimensão é incomensurável, não é? Então, nós estamos na presença de Deus, ou pelo menos deveríamos estar o tempo todo, cultuando a Deus o tempo todo. Porque se o Espírito Santo de Deus habita em mim, como servo de Cristo, aonde eu estiver, ali está a presença de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Aí tem algumas pessoas que têm dificuldade de entender isso, e às vezes ela fala, não, isso aqui eu não posso fazer na igreja, mas eu posso fazer em casa. Ué, você pode ir na igreja, não pode ir em casa, pode ir no trabalho. Parece que temos três vidas diferentes, uma vida para o trabalho, uma vida para casa e uma vida para a igreja, coisa que a gente não pode. É muito estranho isso. A reunião da igreja acabou, amém, cultuamos a Deus, glórias a Deus. O culto coletivo termina, o culto pessoal começa. A minha vida precisa cultuar a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Amém? Amém. Você entende isso, irmão? Isso é muito importante. Lembrou que ele louvou, mamãe quer morar aqui na igreja. Fala do pai, né? Pai não. Conta a história do marido, né? Que o filho diz que a música, né? Conta a história do filho que quer morar na igreja porque o pai da igreja não é o mesmo pai de casa, né? É o pai diferente. Ele fala para a mãe, vamos morar aqui na igreja, porque o papai aqui na igreja é legal, porque o papai lá de casa não está muito legal não. Então, nós precisamos entregar a Deus essa entrega, né, agradável a Deus, o nosso culto racional, não só aqui na igreja. Não é uma ideia de que aqui a gente entrega, aqui a gente cultua, aqui as coisas são de uma forma, mas aí quando a gente está na nossa casa pode ser de outra, quando a gente está no nosso trabalho pode ser de outra. Essa visão a gente, se tem, precisa começar a mudar isso, né? Então, eu não posso ter 3 personalidades diferentes, né? Eu preciso ter uma só. Eu sou um servo de Deus e aonde eu for, eu sou a mesma pessoa. E não tenho personalidade diferente para tratar com pessoas diferentes. Embora seja uma música, né, a gente sabe que isso é uma realidade em muitos lares, em muitas vidas de pessoas que têm personalidade diferente. O Espírito Santo transforma o pecador num adorador, assentido em suas ações e oferta. Em segundo lugar, esse culto é santo, deve haver separação exclusiva para Deus, e também é um culto agradável. O salmista diz que Deus se alegra dos que o temem e colocam a esperança em amor leal. Uma atitude de graça a Deus é temê-lo. Não se trata de sentimento de súdito diante de um tirano ou carrasco. O temor que alegra a Deus é o ato de reverência e respeito. A mente do devoto é motivada a prestar um culto com entendimento. Por isso ele é racional, como fruto do reconhecimento da grandeza e da autoridade de Deus, né? Então o culto racional nos leva a cultuar a Deus com temor a Deus, mas não o tipo de temor, né, como de uma pessoa estar diante de um tirano, que ele está ali porque ele teme o mal que aquela pessoa pode fazer a ele. Não é esse tipo de temor. O temor a Deus é o temor do respeito, da devoção,
da obediência, daquele que sabe que está diante de um ser que é infinitamente maior do que ele, e por isso ele respeita, ele honra e ele se curva diante dele de forma racional, de forma consciente, né? Eu vou tendo consciência daquilo que eu estou fazendo. Não é algo que eu perca a minha consciência e sou levado a fazer contra a minha vontade. Porque se é contra a minha vontade, já começa a complicar muita coisa, né? Esse é um ponto aqui que às vezes também a gente acaba divergindo um pouco, né, dos nossos irmãos pentecostais, mas nada que nos separe. Uma nova maneira de viver. Ponto 1. E não vos conformeis com este século, né? O que é conformar? Me ajudem. Alguém pode pegar uma água para mim, por favor? O que é conformar? Alguém falou aqui, tomar a forma. Tomar a forma. Isso. Ou seja, o que nós não devemos fazer? Que ele está dizendo não, traduzido então, ele está dizendo não tomem a forma. Não fiquem igual. Não fiquem igual. Não reproduzam as atitudes, as palavras, os pensamentos e os relacionamentos, não é? Deste século. Deste mundo que jaz no maligno. Então, a igreja não deve. A igreja, né, é a reunião dos santos, o corpo vivo de Cristo, aqueles que estão em Cristo. E aqui já não é uma referência à igreja local, mas à igreja mundial. Todos, né, que é a união de todos aqueles que estão em Cristo. Eles não devem tomar a forma do mundo, ou seja, eles não devem se unir aos pensamentos, atitudes, desejos e vontades que normalmente estão presentes na vida das pessoas que vivem fora de Cristo e vivem em conformidade com o século presente. Nós precisamos sempre deixar fora da nossa vida, porque quando fala fora da igreja, o cara pensa que é só aqui dentro do templo, não pode estar aqui dentro da igreja. Essa separação é perigosa. Eu não sou servo de Deus só dentro da igreja, eu sou servo de Deus aonde eu colocar a planta do meu pé. Não existe separação. E algumas pessoas fazem essa separação e ela é muito perigosa. Muito perigosa. Então, eu preciso lutar como servo para não trazer para dentro da igreja, para dentro da minha vida, porque eu sou igreja, aonde quer que eu esteja, os comportamentos, as atitudes, os pensamentos, as filosofias, tudo aquilo que porventura contraria a vontade de Deus, a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, verdade que liberta, tudo isso deve ser completamente negado por nós, deve estar fora das nossas vidas. Se eu não me engano, a frase é do Spurgeon, um grande teólogo, que ele diz que toda e qualquer teologia que esteja contra a vontade de Deus, né, ela deve ser rejeitada, ainda que faça chover milagres. Porque algumas pessoas, elas começam a fazer algumas coisas e porque está dando certo, elas dizem assim, não, isso aí então está certo, é a vontade de Deus isso mesmo. E não tem nada a ver com a vontade de Deus. Satanás é astuto, né? Então ele trabalha, vai dar certo. Aí no começo vai dando certo, vai, tá vendo? Não era nada errado fazer isso, está dando certo. E aí vai, quando chega lá na frente, a corda arrebenta e o indivíduo quebra a cara e muitas vezes leva muita gente com ele naquela filosofia, naquele comportamento. Então nós precisamos conhecer a palavra para que a gente venha também a rejeitar todo e qualquer comportamento, filosofia, pensamento ou atitude que venha do mundo para a igreja e que acabe de alguma forma, não estando contrário à vontade de Deus para as nossas vidas. A gente precisa realmente viver isso. Hoje, por exemplo, fala em Malena. Aí faz lembrar da palavra de Deus que
chegam perto dele e falam: Senhor, em teu nome eu expulsei, eu curei, fiz milagres, né? Aí Jesus fala: apartai-vos de mim, né? Então fez tantas coisas, né? Achando que era o poder de Deus. Tem muita gente no mundo hoje experimentando coisas como essa, né? Que é expulsando demônios, curando enfermos, que não entrarão no reino dos céus, porque quem cura e quem liberta é Jesus, e ele está falando em nome de Jesus, então as coisas realmente podem acontecer, porque nesse nome há poder, amém? Amém. Mas ele mesmo não experimentará o céu, por conta de muitas vezes de filosofias e pensamentos e atitudes que não convêm. Na Ilha do Governador é um lugar extremamente dominado pelo tráfico. E houve um tempo atrás, eu não sei se isso continua hoje, mas há um tempo atrás, os traficantes estavam fechando todos os centros espíritas e expulsando os pais de santo de tudo quanto é Umbanda, Quimbanda. Avisar assim, se não fosse igreja evangélica, não ficava lá, estavam fechando tudo. Né? E alguns pastores estavam se unindo a eles nesse propósito. Não todos, irmãos, alguns. Pastores mesmo que indo até eles, né, e pedindo para que isso acontecesse. Ora, irmãos, que tristeza, né? Você vê homens se dizendo homens de Deus, envolvendo-se com traficantes que destroem famílias, vidas, para poder fechar centros espíritas. Aí você vai me perguntar: você não quer que o centro espírita feche? Eu quero, mas porque todos ali se converteram. E não porque eu fui um traficante e pedi para fechar e expulsar todo mundo. Você acha que essa pessoa que estava lá no centro vai amar mais ou menos os crentes? É um bom testemunho dado para essas pessoas? Isso vai ajudá-las a se converter? Então, essa associação, essa conformidade, esse tomar a forma de se associar, afinal de contas, que associação tem a luz com as trevas? Nenhuma. Então, isso é um exemplo, né, de um comportamento, de uma atitude triste. Uma outra coisa que às vezes entra na igreja muito, né, que são os tipos de relacionamento. Quando se fala de namoro, né, como que deve ser o namoro para aqueles que estão em Cristo? Com certeza completamente diferente daqueles que não estão em Cristo. Hoje, os pais cada vez mais querem liberar os seus filhos para ter relacionamento sexual antes do casamento, com qualquer namorado que o filho ou a filha tenha. Há pais que, inclusive, deixam que eles durmam juntos, né, dentro de casa, né, porque ficam com medo deles ir procurarem ter relacionamento em lugares complicados, perigosos, e fica aqui em casa mesmo e tal. Incentivam, mães pegam as suas filhas, levam para o médico, começam a dar anticoncepcional para que ela possa ter, né, um relacionamento sexual sem engravidar, né? Pais levam os seus filhos, né, para zonas de prostituição, para os seus filhos se tornarem homens, para o filho aprender a ser homem. Você já deve ter ouvido isso em algum momento da sua vida, né? Tem até um vídeo que uma pessoa gravou, né, que o pai gosta de fazer isso com o filho, mas a filha não, né? E que a filha se apresenta para o pai e fala: pai, a mesma coisa que você fez com o meu irmão, eu quero fazer também, porque se ele pode, eu posso também, né? Querendo confrontar essa ideia, né? E o pai relutante: não, você não, você não, você não. Ah, mas o meu irmão, você não, tá? São comportamentos, são atitudes que muitas vezes dentro da igreja a família, né, a mãe ou o pai, com medo de perder o filho, permite coisas terríveis o filho fazer, né? Isso assim a gente vai tomando a forma. Casamento, pessoa separa a casa, separa a casa, separa a casa, separa.
de uma pessoa que eu conheço, que no tempo que eu a conheci, ela estava no 3º casamento. Um relacionamento de mais ou menos uns 14 anos, e já foi para o 3º. E aí, como é que você lidar com isso? É isso que a Bíblia diz? Pode? É isso mesmo? Você casa, não deu certo, separa. Você casa, não deu certo, separa. Test drive mesmo que a gente faz? Como é que é isso? Né? E hoje, né, o mais forte e que realmente tende a levar a igreja a travar uma luta espiritual muito grande é a diversidade com relação ao que eles chamam de LGBTQ, mais Y, HJ, MP, que eu já me perdi. Eu já não sei mais como é que chama. Já me perdi. Já me perdi na sopa de letrinha que eles inventaram aí. Porque é cada vez mais forte o movimento por tornar isso algo comum, algo plenamente aceitável, normal. E essa é uma pressão muito grande que a igreja vai sofrer, porque o mundo todo está sofrendo pressão para esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, né? A ciência já comprovou, né, por A mais B, o pastor Silas Malafaia gravou até um vídeo e divulgou sobre isso, de que não existe na nossa composição genética um gene que possa indicar que a pessoa nasceu assim. Então a ciência já comprovou que não se nasce homossexual, né? Isso é algo que você acaba indo para esse comportamento por fatores diversos. Aí cada caso é um caso, a gente não pode generalizar, né? Existem casos de violência doméstica, estupro, relacionamento com o pai e também a questão da perversidade sexual em algumas pessoas e apenas perversão sexual mesmo e nada mais. Mas cada caso é um caso, né, e precisa ser analisado. Lembrando sempre que, obviamente, nós devemos amar todas as pessoas, e eles são pessoas, então não tem nada diferente, né, disso, mas a gente precisa sim confrontar as pessoas com o seu pecado, porque é o pecado que leva a... Esse é o salário do pecado. Amém ou não amém? Amém. Infelizmente, é assim que funciona, é o que a palavra de Deus diz, né? E a gente precisa, então, tomar cuidado com isso. Quando ele fala de não nos conformar com esse século, isso a gente falou em algumas coisas aqui, né? Talvez serão as principais. Mas os irmãos sabem que se a gente fosse falar sobre tudo aqui, a gente emendaria o culto da manhã com o culto da noite, falando sobre comportamentos, atitudes, pensamentos e desejos que não deveriam, né, estar presentes, né? A gente não deveria tomar essa forma como cristãos, né? A raiva, a vingança. Hoje existe um sentimento de vingança também muito forte. Será que a gente deve tomar essa forma? Será que a gente deve se conformar com isso e também colocar em prática o olho por olho, dente por dente? O próprio texto que nós lemos diz que não, né? O próprio capítulo 12 que nós lemos diz que não aqui para nós. Então, tome muito cuidado para não tomar a forma. Tem uma experiência que, quando eu ouvi pela primeira vez, eles chamam de efeito RAM. Eu já falei isso aqui outras vezes. Você deve conhecer também, porque eu já ouvi muitos outros pastores e líderes dando como exemplo para poder ajudar a pessoa a entender como é que isso funciona. Porque se nós não estivermos vigiando, por isso está escrito vigiar e orar. Se a gente não entender o que o apóstolo Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, né? Se a gente não lembrar até mesmo, quem sabe, do próprio Sócrates, que diz, conhece-te a ti mesmo, a gente pode embarcar em coisas como essa, tomar a forma de coisas sem perceber, inconscientemente, né? Se você pega, por exemplo, uma rã, coloca ela na água fria, na água quente, a água está fervendo no fogo. Você pega a rã e joga ela dentro da água fervendo, ela vai fazer de tudo para fugir. Ela vai sentir que a água está fervendo ali e vai embora. Certo? Se ela conseguir escapar, né, do caldeirão. Mas ela sente e tenta fugir. Se você bota a rã na panela com água fria e liga o fogo, a água vai subindo
a temperatura da água vai subindo devagar, ela não percebe quando vê a água ferve, ela morreu. Ela vai morrer sem perceber aquela mudança de temperatura. Se nós não estivermos ligados com Deus, vigiando e orando e nos questionando, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando? O que está acontecendo? Pedir ajuda, conversar com as pessoas. Se eu não tiver o hábito de me questionar, provavelmente eu vou ser alvo desse efeito RAM. As coisas vão estar acontecendo à minha volta, eu não vou estar percebendo, eu vou estar cedendo a pensamentos, desejos, vontades e atitudes do mundo, desse sistema maligno, e quando eu menos perceber, fazer o caminho de volta vai ser um desafio muito grande. Por quê? Você não lidar só com pessoas evangélicas na sua vida, né? Você também se dá com pessoas não evangélicas. No trabalho, na escola, com os vizinhos, tem a televisão, tem a internet, tem os filmes, tem tudo isso. Isso tudo bombardeia a gente de manhã, de tarde e de noite. Se você não vigiar, se você não tomar cuidado, você pode, às vezes, inconscientemente estar tomando formas que você não deveria tomar, porque você não está prestando atenção no que está acontecendo na sua vida. Será que é isso realmente que Deus quer para você? Isso é bom, isso é agradável, isso é perfeito? Isso vai produzir bem para mim? Isso vai produzir bem para minha família, para minha esposa, para os meus filhos? Todas essas coisas devem ser pensadas, porque senão você pode sim tomar a forma sem perceber que isso está acontecendo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando você recebe a Cristo como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo de Deus começa, e o Espírito Santo de Deus vem habitar em você, não mais visitação, mas agora habitação, você começa a experimentar uma transformação. Por que ele fala em renovar a mente? Porque primeiro você muda os pensamentos, para depois mudar as atitudes. Porque essa é a sequência. Você primeiro pensa, depois você age. Você muda os seus pensamentos e você vai também mudando as suas atitudes. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele vai nos incomodando diante daquilo que nós estamos fazendo e não deveríamos fazer. Ele vai falando conosco, ele vai nos incomodando, ele vai nos confrontando, de forma que a gente vai entendendo que aquilo não é bom, não é perfeito, não é agradável, não é aquilo que Deus quer para a minha vida. E aí eu preciso sim, mudando o meu pensamento, mudar agora as minhas atitudes, deixando para trás aquela prática, aquele pensamento, aquela filosofia que, se porventura eu estou adquirindo. Você, estando em Cristo, você não se conforma com o mundo, mas você renova a sua mente para que as suas atitudes também sejam, então, renovadas para a transformação da nossa vida. E a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ela é o agente principal dessa transformação. A palavra transforma. Amém ou não amém? Amém. A palavra transforma. Uma pessoa precisa estar com o coração muito duro, de pedra mesmo, para não permitir essa transformação da palavra de Deus na sua vida. Nós vamos conhecendo a palavra e nós vamos tendo a nossa vida transformada por essa palavra. Tem aqui tanto lugar para tu pôr. Vai logo no meu óculos. Vai perturbar tua mãe, mosquito? É mosquito? Sei não. Então, o que eu estava lendo aqui fala só de ser humano para ser humano, não tem nada com bicho não. Foi embora. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente, chamada metanoia, mudança de mente que vai me levar à mudança de atitude. Eu preciso ser transformado por isso.
E volto novamente ao início, quando nós falamos sobre o processo chamado santidade. A gente vai caminhando, vai aprendendo, vai colocando em prática, e quanto mais distante do pecado nós estivermos, mais próximos de Deus nós estaremos. Porque Isaías fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Essa transformação ela é necessária. A gente precisa permitir que a Bíblia e a sua palavra e o Espírito Santo agem em nós de forma a mudar em nós tudo aquilo que precisa ser mudado e transformado. A mente precisa ser renovada. Quando você conhece alguém que está há 5, 10, 15, 20, 30 anos na igreja, e você olha para ele 30 anos depois e não vê quase que nenhuma diferença do que ele era quando ele começou, isso é um indicador de que essa pessoa não conseguiu transformar a mente. Ela de alguma forma não está permitindo que a sua mente seja transformada, e isso é extremamente ruim e danoso, não só para a pessoa como para aqueles que vivem à sua volta, porque querendo ou não, inevitavelmente nós somos exemplo para outras pessoas. Então essa pessoa não está prejudicando só ela, mas ela pode estar prejudicando outras pessoas que estão copiando aquele comportamento ruim. Não é normal você encontrar alguém que diz estar em Cristo e passam ano após ano, décadas, e a pessoa continua sendo praticamente a mesma. Existe alguma coisa errada que não está certa. E a gente precisa pensar com carinho sobre isso. E o ponto 3, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, para eu experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aí, porque é condicional, eu tenho que não me conformar, eu tenho que renovar a mente, para que eu possa então experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É condicional. Então, para que experimenteis, me diz que o que estava antes é a condição para eu experimentar o que vem depois. Então, eu faço algo antes e aí eu experimento algo depois. É condicional. E toda promessa na Bíblia é condicional. Quando ele diz, o justo jamais mendigará o pão. É qualquer um que não vai mendigar o pão? Não, é o justo. Então eu preciso ser justo. Toda promessa na Bíblia você vai procurar é condicional. E aqui não é diferente. Então ele fala sobre não se conformar, ele fala sobre transformar a mente para que depois algo aconteça. Se você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa permitir que a sua mente seja transformada de acordo com a palavra de Deus. Você precisa não tomar a forma do mundo. E aí você vai experimentar o que Deus tem para fazer através da sua vida. Agradável, perfeita, né? Boa, agradável e perfeito. Se você pergunta para alguém assim, você quer algo bom, agradável e perfeito? Sim ou não? Amém ou não amém? Glória a Deus. Todo mundo vai querer. Porque na verdade ninguém gosta de cumprir a condição, ele quer logo o prêmio, né? Mas aí você não pode tomar a forma do mundo. E você tem que deixar a sua mente ser transformada. Né? Você precisa transformar a mente para transformar comportamento. Não, então... É igual aquela pergunta. Quem quer ir para o céu? Glória, amém, aleluia, pastor! É para glorificar de pé. Então você vai ter que morrer. Sim. Lembrei do compromisso, pastor. Deixa eu ir ali. Depois a gente volta a conversar sobre isso. Tá bom? Então,
normalmente o ser humano naturalmente é assim. Eu quero o resultado final, eu quero o prêmio. Ah, não, peraí, mas antes do prêmio você tem que ganhar a corrida. Não, aí não quero me esforçar, não. Não tem jeito de a gente pular essa etapa, não, a gente só para receber logo o prêmio, né? Mas não é assim que funciona. Ponto 3. Uma qualificação do corpo de Cristo. Paulo usa a figura do corpo humano para ilustrar a igreja. Somos muitos membros, mas todos de um mesmo corpo. Nem todo mundo é mão, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é braço. Tem o que é braço, tem o que é pé, tem o que é perna, tem o que é cabeça. São vários dons. Só que eles não andam separados. Separados não funciona. Alguém já viu uma mão andando sozinha por aí? Só naquele filme, né, do Mãozinha. Como é que é o nome daquele filme? Família Adams. Só no filme da Família Adams, né? Que a mão é independente e anda, né? Pelo mundo afora. Mas você não vê. O corpo é completo. Precisa estar ligado. Por que a Bíblia diz que Cristo é a cabeça do corpo? Porque sem a cabeça não adianta, o corpo não funciona. Eu sei que tem gente que acredita em mula sem cabeça, uma pessoa que anda sem cabeça por aí e que funciona, mas a verdade é que o corpo sem a cabeça não funciona. Por isso que Cristo é a cabeça do corpo, porque a igreja sem Cristo não é igreja. É só um amontoado de pessoas que está reunido ali. Então eu tenho um cabeça que é Cristo, eu tenho um grupo de pessoas que cada um tem a sua função. E trabalhando todo esse corpo bem, o corpo fica saudável e cresce naturalmente. E, meu irmão, se uma igreja não está crescendo, e estou falando, quando eu digo crescer, é crescer conquistando a alma para Jesus. Se o corpo não cresce, tem que ir no médico e ver o que está acontecendo. Porque um corpo que está funcionando perfeitamente, ele cresce naturalmente. A criança nasce, se bem alimentada, bem cuidada, bem nutrida, o corpo vai crescendo naturalmente. Eu às vezes olho para minha filha Estela assim e fico lembrando que ela cabia numa caixa de sapato. Hoje ela já está maior que a mãe e eu acho que ela já está quase que chegando no meu tamanho. Ela tem 17, ainda vai crescer mais, de repente pode ficar mais alta do que eu. Não, ela vai fazer 17. Vai fazer 17 agora em agosto. Ela tem 16, vai fazer 17 mês que vem, né? Aliás, mês que vem tem 3 cabeças na família fazendo aniversário. Ainda bem que não mora mais todo mundo junto, né? Porque são 3 festas de aniversário. Jesus Cristo. Mas estando saudável, o corpo cresce. Então, uma igreja que não cresce, que não conquista almas, que as pessoas não evoluem, que não há crescimento pessoal e que não há crescimento numérico, é preciso pensar, é preciso refletir, é preciso entender o que não está funcionando bem no corpo, que não está produzindo esse crescimento. Porque um corpo saudável naturalmente se desenvolve. Como corpo de Cristo, e você é parte desse corpo, amém ou não amém? Amém. Sim ou não? Você precisa entender, eu tenho uma cabeça, essa cabeça, ela coordena todo o corpo, eu preciso entender o que a cabeça quer que eu faça, eu preciso colocar a mão no arado. Uma das coisas que é para todo mundo e que não tem essa história de que meu ministério é esse ou aquele, eu repeti isso 1 milhão de vezes, até me chamar, não quero nem saber. Todo mundo levantou a mão, Jesus, te aceito, te recebo, seja na igreja, no seu quarto, onde você estiver. O Espírito Santo de Deus te convenceu, você entregou seu coração para Jesus, começou ali. Você tem que ganhar alma para Jesus. Não tem conversa, não tem show, não tem nada.
Todo crente em Cristo precisa se envolver com essa obra, precisa testemunhar, precisa falar, precisa orar, precisa saber quais são as pessoas que estão perto de você, que você pode conquistar para Jesus, que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Orar por elas, jejuar por elas, pedir para Deus uma oportunidade para falar de Jesus para elas. Isso é extremamente importante, e todo aquele que está em Cristo é responsável por essa obra. Não existe crente na face da terra que não seja missionário. Todo crente é missionário, seja essa missão, vamos colocar assim, né? Municipal, estadual, nacional ou internacional. Não tem escolha. Esse é o primeiro ponto. E depois disso, as outras coisas que envolvem o trabalho na igreja. Aí você pode, quem sabe, no Ministério de Louvor, professor de escola bíblica dominical, professor de crianças, o coordenador do evangelismo, não o único responsável pelo evangelismo da igreja, entenda isso, mas o coordenador do evangelismo da igreja, o porteiro, o que limpa, o que ajuda, o que liga, o que desliga. Aí tem uma infinidade de coisas que você pode se familiarizar, que você gosta de fazer e que você pode se envolver e através disso também ajudar a coordenar o trabalho da igreja, o crescimento espiritual dos santos. Agora, como corpo vivo de Cristo, você precisa trabalhar para o crescimento do corpo. Todas as células do corpo trabalham para quê? Para o crescimento do corpo. Nós precisamos trabalhar para o crescimento do corpo. Se você tem essa qualificação, você faz parte do corpo vivo de Cristo, você é um membro desse corpo, você precisa trabalhar para o crescimento do corpo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Durante muitos e muitos séculos nós fomos levados a entender que o responsável pelo evangelismo era o pastor ou era o líder do evangelismo. E toda a igreja só precisava ajudar quando houvesse atividades evangelísticas, elas participassem. E isso não é o que a Bíblia me mostra, me ensina, não é o exemplo que eu vejo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando a igreja nasce. Não é isso que a Bíblia me mostra. Ela me mostra que eu, estando em Cristo, recebi a palavra da reconciliação. E eu preciso fazer uso dessa palavra da reconciliação, para que assim como eu fui reconciliado, outros também sejam reconciliados com Cristo. Eu preciso levantar a cabeça e ver que os campos estão brancos. E essa figura eu acho muito interessante. Por que ele não disse assim só, olhem, os campos estão brancos para a ceifa? O texto diz que Jesus fala, levantem os olhos e olhem que os campos estão brancos para a ceifa. No meu entendimento, essa ideia de mandar levantar os olhos diz que nós estamos olhando para o lugar errado. Ou olhando para baixo numa atitude derrotista, ou olhando para o nosso próprio umbigo pensando em nós mesmos. Bom, já conquistei meu espaço no céu, cada um por si, Deus por todos. Cruzo os braços e deixo o tempo passar. O que é meu está garantido, então cada um agora aqui, corra atrás de conseguir o seu, porque eu já garanti o meu. Tem aquela fase farinha pouca, meu pirão primeiro, eu já consegui o meu, você que se vire com o seu. E não é assim que funciona. Não é isso que eu vejo na palavra de Deus. Não é isso que eu vejo em Atos dos Apóstolos. Não é isso que eu vejo Jesus falando em todos os evangelhos. É completamente diferente. Onde tem uma alma sem Jesus? Estou indo lá. Vou orar por ela, vou jejuar por ela. Vou pedir a Deus uma chance de falar. Porque o Espírito Santo de Deus é o que convence. Amém ou não amém? É Ele que convence. Mas depois que eu falei de Jesus para ela. Como crerão naquele
de quem nada ouviram. A pessoa precisa ouvir. E eu sou esse agente que vou aproveitar a oportunidade para falar de Jesus para a pessoa. Então, dentro do corpo, você precisa entender que você faz parte dele não para ficar ali esperando o tempo passar, mas você tem uma função, você tem um objetivo. Deus te tirou das trevas para a maravilhosa luz para estar contigo, com o seu Espírito Santo, ajudando você a conquistar muita coisa. Quem de nós aqui não tem parentes que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Quantos dos irmãos gostariam de ver esses parentes servindo a Jesus? E o que você está fazendo para que isso se torne realidade? Tudo começa com uma oração. Temos orado por eles? Se nem orar você está orando, o que você espera que aconteça? Quantas oportunidades você já perdeu? E ainda tem outra, né? Se a gente não se importa nem com a instituição de casa, da família, como que nós vamos importar por aqueles que não são? Isso é muito importante. Muito importante. Irmã Aurea falou alguma coisa? Não, falou com o tá. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós outros, para que vades, dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Quinto e último, uma identidade evangélica. Evangelho significa boas notícias. Aqueles que depositam a esperança na grande redenção de Deus precisam conservar a bandeira desse favor imerecido. Os cristãos não podem ocultar o grande tesouro da boa nova de Cristo. Eles são meio de identificação de todos aqueles que confessam o senhorio de Jesus. Assim, as instruções recomendadas nessa parte do estudo não constituem um fardo. O discípulo de Cristo passa a seguir tais instruções com naturalidade. Eu gosto desse exemplo e sempre dou ele porque é muito importante. Eu acho ele muito direto e fácil de entender. Você está vendo um pé de manga, você vai em direção àquela mangueira. O que você espera encontrar no pé de manga? Abacate? Morango? Jabuticaba? Não, você espera a manga. Se tiver na época, né? Se tiver na época, né? Tem que lembrar disso. Você vai procurar, vai no pé de morango, o que você vai achar? Melancia? Não. Você espera encontrar morango. Aí você vai na igreja. O que você espera encontrar numa igreja? Você vai até um crente, um filho de Deus. O que você espera encontrar nesse filho de Deus? E é natural. Deixa eu falar, você precisa ficar lá no pé de manga e dizer, pô, manga, dá manga aí. Mangueira. Mangueira em nome de Jesus, dá manga. Poxa, que isso? Tu não vai dar manga? Você precisa fazer isso para ela dar manga? Não. Chega na época, pé carrega, você faz suco, sacolé, um monte de coisa. Isso devia ser natural para mim e para você. Ganhar alma para Jesus, orar a Deus, estudar a palavra de Deus, enfrentar lutas por causa do Evangelho. Isso devia ser natural para nós, porque nós estamos em Cristo, e estar em Cristo tem todas essas características. Então, eu não, por certo, pastores e líderes não precisariam ficar, pelo amor de Deus, vamos frutificar, igreja, em nome de Jesus, vamos ganhar alma. Isso tinha que ser natural. Tipo, nasci de novo, tenho uma nova natureza, agora, opa,
começar esse trem aí, né? Natural. Sou eu. Cristo falou que eu tenho que fazer isso, né? Ide pelo mundo, pregai o evangelho, batizai todo aquele que crê, ensina aquilo que eu vos tenho ensinado. Então, essa é a minha nova natureza, sou eu de novo. Então, vamos lá. Nasci da água e do Espírito. E aí eu começo aquilo, as pessoas vão me ensinando, vão mostrando, e eu vou fazendo naturalmente. Ninguém precisa falar, o fulano, faz isso, o fulano, você tem que fazer aquilo. Não, é minha nova natureza. Eu ouço pregações, eu vou na EBD, eu leio a Bíblia, eu oro. Tudo isso está nesse contexto, eu vou vendo isso. E eu vou colocando isso em prática, e é natural para mim. Veio sofrimento, vem para todo mundo. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, vou ter bom ânimo e tal. Mas, lamentavelmente, não é a realidade da igreja de hoje. Com as exceções que a gente sempre encontra por aí, sempre tem uma exceção. Para muitas pessoas, servir a Deus parece um fardo. Vir à igreja para viver em comunhão com os irmãos parece um fardo, um peso. Fazer a obra é um peso. Meu Deus, acordar cedo para evangelizar é um peso. Acordar cedo para adorar a Deus com a igreja é um peso. Eu faço, mas eu tenho que fazer, né? Senão, se eu não for, o pessoal vai dizer que eu apostatei da fé, que eu desisti. Então, eu vou, ou eu vou de manhã, ou eu vou de noite, porque aí já me viram. E se alguém perguntar, não, eu fui de manhã, mas não deu para ir de noite, é um peso, é uma dificuldade. E se esse sentimento estiver presente, tem alguma coisa errada. Ele continua, né? Porque o discípulo de Cristo passa a seguir tais instruções com naturalidade. É natural, como o exemplo da mangueira. Vou lá e encontro a manga. Eu vou numa igreja, encontro servos de Deus, eu vou encontrar pessoas que estão dispostas a me ajudar, pessoas que estão dispostas a me falar de Jesus, pessoas que estão dispostas a me corrigir se eu precisar ser corrigido, pessoas que vão me amar, vão me acolher e vão me ajudar a crescer. Ou melhor ainda, né? Eu não fui na igreja, mas eles vieram até mim, bateram na porta da minha casa, eles me encontraram no meio do caminho, eles me deram um mata-leão no ônibus e me pegaram, não teve jeito. Por que podemos afirmar que é com naturalidade? Porque o Espírito Santo que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita no crente, vivifica o seu corpo mortal para essa obediência. É o Espírito quem qualifica o discípulo para o exercício das práticas que identificam a fé e converte o sentimento de obrigação em prazer. Eu não vou fazer porque estão mandando eu fazer, eu não vou fazer porque tem que fazer, eu não vou fazer para me mostrar para os outros, para todo mundo ver o que eu estou fazendo, que eu sou bom no que eu faço. Eu vou fazer porque o Espírito Santo de Deus que habita em mim me leva a fazer tudo que Deus quer que eu faça, com prazer, com alegria, com boa vontade. Seja lá aquilo que eu esteja fazendo. Seja evangelizando no meio da rua, seja cantando no louvor, seja estando com a criança, seja varrendo a igreja, eu estou fazendo com prazer e com alegria. Porque eu estou fazendo para Deus. E tem um Espírito Santo que habita em mim. E que me constrange a fazer tudo isso. O crente desfruta do jugo de Jesus, que é verdadeiramente leve e suave. É preciso refletir em cada mandamento e buscar de Deus graça para transformar nossa mente, nosso comportamento com reverência e devoção. Consideremos como deve ser a nossa nova identidade em coerência com a vocação cristã. Concluindo, por causa da grandeza do Senhor a quem servimos, devemos honrá-lo com prazer. E uma das maneiras adequadas de fazê-lo é viver coerentemente com a vocação cristã. Devemos lembrar que dele, e por meio dele, e para ele,
são todas as coisas. Sentir-nos constrangidos por causa de suas misericórdias no exercício de vida coerente com o Evangelho. Aplicar a notável afirmação de Mahatma Gandhi à nossa confissão de fé a Deus. A minha preocupação não está em ser coerente com as minhas afirmações anteriores sobre determinado problema, mas em ser coerente com a verdade. Tornemos nossa devoção a Deus, nossa nova maneira de viver, nossa qualificação em seu corpo e a identidade evangélica a base da verdade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo de Deus continue falando com você sobre tudo que nós compartilhamos aqui nessa manhã sobre a lição número 13, questões práticas da vida cristã. Questões práticas da vida cristã. Mais uma vez, para terminar, questões práticas da vida cristã. Que tudo que nós compartilhamos, o Espírito Santo de Deus capacite você e a mim, para que agora a gente possa colocar em prática na nossa vida, em nome de Jesus.